Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje, num dia muito agitado aqui no Brasil, a menos de 72 horas da posse do presidente Lula como futuro chefe da nação, o futuro chefe do Estado brasileiro. Infelizmente, no Brasil, ainda temos alguns bolsões, que a gente pode classificar como bolhas de insanidade, que estão acreditando numa ruptura institucional aqui no Brasil. Elas acreditam que tudo aquilo que o Bolsonaro faz ou deixa de fazer tem algum significado. Muitas dessas pessoas não têm noção nenhuma do que estão fazendo ali. Elas estão apenas entrando naquela paranoia abstrata, né, do patriotismo, defender Deus, a pátria, a família, enfim. E querendo que haja um milagre, que haja alguém que faça alguma coisa por elas, no caso as Forças Armadas, que tomem uma série de providências. Elas não conseguem enxergar isso, até porque os formadores de opinião da direita pelas redes, eles não são capazes de serem extremamente claros, né, do que significa uma ruptura institucional, o que eles querem de fato. Eles querem uma ditadura, querem calar a voz das pessoas, querem acabar com o Supremo Tribunal Federal, o poder judiciário do nosso país, acabar com o poder legislativo. O que elas querem? Querem a implementação de uma monarquia com a família Bolsonaro? Enfim, elas estão querendo que os outros resolvam as suas aflições. Então, é uma coisa que está no campo da distorção muito profunda. E agora, alguns estão tendo dissabor de ver como é que funciona o Estado de verdade. Aquelas pessoas que querem destruir a democracia começaram a ser presas hoje, numa escala maior. A Polícia Federal está nas ruas aí, está em vários estados, está prendendo algumas figuras e elas vão começar a chorar. Vou mostrar aqui para vocês a cena de uma situação já previsível, que a gente avisou. Uma senhora desesperada que o maridão está entrando em cana e vai ficar um tempão preso, como ficarão outras pessoas também. Os acampamentos já começam a ficar mais desarticulados e começam já a receber a visita das polícias de alguns estados, que já estão tomando providências. Tem mudanças de governos em alguns estados, e a mudança do comando do Exército aqui no Brasil também vai impulsionar que essas pessoas caminhem logo para suas casas, além do desaparecimento do atual presidente da República, que certamente não vai deixar que ninguém defenda algo que está no campo fantasmagórico, sobretudo quando a confirmação da sua saída do Brasil se der, que também está gerando muita discussão aqui no Brasil. Se ele pode fazer isso, se ele não pode fazer isso, se ele pode utilizar a estrutura do Estado brasileiro por uma fuga, por um compromisso inexistente, simplesmente gastando dinheiro público, a máquina do Estado brasileiro, para fugir das suas obrigações. Tem algumas instituições que estão movendo já ações para que ele não saia do Brasil, mas eu até acho melhor que ele vá mesmo e que ele faça esse último ato translocado para ele responder por mais crimes e seja obrigado a fazer também o pagamento de indenizações pelo uso indevido da máquina do Estado. Outras situações relacionadas ao governo Lula também estão acontecendo agora, que eu quero conversar com vocês, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever, conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los se você achar bacana, a dar o seu joinha, mandar os seus comentários, a participar dos nossos chats todos os dias aqui entre 5 horas e 5 e meia. Se puder, peço para você também se inscrever no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui no nosso portal, tá bom? Então vamos seguir em frente. Bom, em primeiro lugar, aquilo que a gente já é capaz de profetizar com maior tranquilidade, né? O que o presidente da República fará, ainda que está em exercício, no cargo? Absolutamente nada o que ele tem feito ao longo desses últimos anos, apenas gastando dinheiro do povo brasileiro para os seus caprichos pessoais, para as suas alegrias, os seus divertimentos, né? E a sua insanidade à frente do nosso país, esse exercício do poder, de alguém que eu já classifiquei aqui como um fanfarrão. Fanfarrão é aquele que se apresenta como sendo uma pessoa muito corajosa e quando fica diante de um quadro mais duro, né, se acovarda completamente, coloca a violinha no saco e sai pela porta dos fundos, que é o que está acontecendo agora. E ele não está fazendo absolutamente nada, ninguém sabe se ele fará, o que ele fará. Uma coisa é certa, nós todos sabemos que no poder ele não vai continuar. E essas pessoas que ainda estão presas a essa insanidade vão ter muitos dissabores, como eu vou mostrar aqui. Os jornais todos de hoje estão informando o que está acontecendo. Polícia Federal cumpre 32 mandados de prisão e busca por atos de vandalismo de apoiadores de Bolsonaro. Operação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal investiga extremistas que tentaram invadir sede da Polícia Federal e depredaram delegacia de Polícia Civil, carros e ônibus na capital federal.
A gente tem muitas imagens disso aí que foram registradas pelas câmeras ali de Brasília, né? Aliás, Brasília é uma cidade mais policiadas, né? Mais monitoradas em termos de segurança. Então seria muito difícil, né, que nenhuma dessas criaturas que fizeram esse tipo de baderna lá, de atentado contra a democracia, que todas elas escapassem. Então, a fila está andando e as primeiras pessoas dessa fila já começaram a ser presas e agora elas vão ver se o Bolsonaro vai mandar advogado para elas, se o Bolsonaro vai dar alguma palavra de consolo, o que ele fará? Ou se essas pessoas vão ficar um tempão na cadeia e vão perder uma série de situações, inclusive nas suas vidas pessoais, nas suas vidas materiais. Operação da Polícia Federal prende bolsonaristas suspeitos de atuar em noite de vandalismo em Brasília. A matéria que repercute a mesma coisa. Aqui no UOL, a gente tem várias imagens de pessoas que estavam nessa noite. Aqui, algumas sendo circuladas aqui. Está meio escuro, né, gente? Não dá para ver. Mas a Polícia Federal identificou várias criaturas, né? Esse cidadão aqui, o terrorista lá que tentou explodir o caminhão com querosene, já foi apanhado, né? E esse outro aqui de barbinha, pelo menos ele estava de barba nessa época, ele também foi identificado. Ele raspou a barba, ficou com esse rosto lisinho, mas deu uma sumida. Aqui, ele está aqui já, né, nessa imagem aqui, já com outras pessoas, e essas que estavam ali foram devidamente identificadas e começaram a entrar em cana hoje. Vão ter muito trabalho para sair. E a gente vê já alguns acampamentos já sofrendo as ações do policiamento. E aí os patriotas ficam com esse tipo de comportamento. Patriotas entre aspas, né? Aí quer dizer, estão desmontando. Levaram do outro barraco. Levaram não, o pessoal quebrou. Estão desmontando, a polícia chegando para desmontar. E aí não tem conversa, vamos tirando, vamos chegando, vai chegando o choque aqui, vai chegando também, com caminhão aqui para remover as coisas todas, e vai panela embora, e vai barraca, e vai tudo embora, e vai patriota. Enfim, é o que está restando para essas pessoas, né? A desilusão e a frustração, e para algumas a situação mais grave será a cadeia. Eu quero compartilhar aqui com vocês uma cena que o DCM publicou, que está rodando aí nas redes, né, que simplesmente confirma aquilo tudo que eu disse para vocês aqui. Essas pessoas estão indo para o lixo da história e vão ficar muito encalacradas com a justiça. Vamos pegar aqui os primeiros da fila, vamos lá. A Polícia Federal, em São Gonçalo, na porta da minha tia, a Polícia Federal veio aqui pegar meu pai. Gente, acabaram de prender meu marido por estar lutando pela causa do Brasil, por estar defendendo a bandeira. Cadê o exército? Cadê as forças armadas agora para soltar meu marido? A Polícia Federal agora nos encontrou aqui em São Gonçalo. Eu tô aqui com o advogado, indo para lá agora buscar meu marido. Agora cadê a direita? Cadê a direita para defender a gente que estava lutando pelo Brasil? Minha senhora, se a senhora acompanhasse aqui o portal do José, a senhora orientaria o marido da senhora a não fazer besteira. A senhora não estaria nessa situação. O advogado aí, o colega não vai trabalhar de graça, a senhora vai ter que arrumar um dinheirinho, porque dá trabalho defender as pessoas, o advogado estudou muito, vai ter muitos gastos, a senhora vai ter que fazer uma vaquinha com os patriotas aí para ajudar isso. E sabe que vai acontecer com o seu marido? Vai ficar preso. E sabe a outra no comecinho do vídeo? Meu pai está sendo preso, sabe o que vai acontecer com ele? Vão ficar presos, porque é prisão preventiva. Prisão preventiva, ela não tem prazo de duração. Enquanto perdurar o perigo, as pessoas ficam presas. Até acontecer o julgamento, as pessoas ficam presas. Se a prisão foi feita regularmente, o habeas corpus não terá nenhum tipo de consequência. Portanto, lamento informar para a senhora vai passar o Réveillon sem o maridão, e a moça do começo do vídeo vai ficar sem o papai nesse final de ano. Vão presenciar a queima de fogos dentro de uma cela com outras pessoas que estão ali por outras razões também, né? Enfim, por falta de aviso não foi. A fila está andando e outras situações vão acontecer. E aí eu não posso deixar de conversar com vocês sobre uma expectativa
de o presidente Lula, futuro presidente, nomear para o Ministério das Comunicações alguém do União Brasil. Várias entidades estão protestando, já fazendo movimento. Eu ontem também troquei uma série de informações com um monte de gente, uma série de argumentos também para que isso não se efetive. Então, está tendo um movimento grande entre as pessoas do mundo progressista para evitar que o Ministério das Comunicações, que é um ministério nevrálgico, seja entregue a uma pessoa da direita. No caso aqui, o deputado chama Paulo Azi. Então a matéria diz: movimentos que participaram da transição protestam contra possível loteamento do Ministério das Comunicações. O deputado Paulo Azi é esse aqui. Eu pergunto para vocês, qual é a trajetória desse deputado em relação à comunicação? Zero. O que ele entende de comunicação? Zero. O que ele comandou em termos de comunicação? Alguma rádio, alguma televisão, internet? Zero. Então o que ele vai fazer num governo progressista? Qual é a possibilidade desse troço dar certo? Então, o ex-presidente Lula, nosso futuro presidente, se ele concretizar esse tipo de situação, vai ser uma tragédia para todas as pessoas que estão nesse campo progressista lutando contra esse atraso todo que a gente sofreu aqui no Brasil. Isso não pode ser uma questão indiferente, isso não pode ser uma moeda de troca que prejudique o governo, a comunicação do governo com o povo brasileiro. A comunicação do governo no sentido de ajudar as pessoas a ficarem mais politizadas, compreenderem melhor os fenômenos que estão acontecendo aqui no nosso país. Então, eu espero, sinceramente, que essa situação não se confirme. A gente vai ver aí nas próximas horas ou daqui até amanhã. Enfim, o presidente Lula vai falar quem são os seus próximos auxiliares nos ministérios que estão ainda sem nomeação, mas é uma situação extremamente crítica, como eu tenho dito para vocês aqui, sempre sublinhando, né, um pensamento atribuído ao filósofo Hegel, que a informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. Se isso se concretizar, nós aqui nas redes continuaremos ainda trabalhando, operando aqui num universo paralelo, porque a comunicação do governo já vai ficar atrofiada nas mãos de alguém que não entende nada do assunto, alguém que não tem compromisso com as ideias progressistas, as ideias humanitárias, as ideias de direitos humanos, enfim, e que estará ali, infelizmente, para fazer algum tipo de negócio, que é o que se trata no final da história. Uma pessoa que não entende de uma área, ir para uma área, com qual propósito? De um partido conservador, um partido de direita? Então, enfim, nós aqui, como eu tenho dito para vocês, nós fizemos todos os nossos esforços para que essa gente que está no poder ainda, que eles não permanecessem. Mas a gente vai ter obrigação também de alertar o futuro governo de todo tipo de situação que esteja absolutamente divorciada das perspectivas, né, que o povo brasileiro imaginou que seriam muito melhores com a entrada do Lula como presidente da nação. Então eu não podia deixar de fazer esse registro aqui. Vamos acompanhar, né? Mas a situação, se não está muito agradável nesse quesito, imagine para esse povo aí que está sofrendo as prisões, né? Vai ter gente com muito mais dor de cabeça do que nós aqui. Mas, enfim, vamos aguardar mais tarde aí se teremos alguma novidade nesse quesito comunicação, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço, até mais tarde. Tchau!